Minhas queridas, meus queridos irmãos, a paz de Cristo, passando aqui para deixar uma mensagem ao seu coração, que está endereçada aqui na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 2, que se intitula aqui nesse subtítulo, a carta à igreja de Éfeso. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus queridos, quem escreveu o Apocalipse, o autor da carta ao Apocalipse é o próprio Jesus, né? Ele diz no capítulo 1 e 8, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então ele mesmo foi a revelação. Ele revelou para quem? Para João, que faz as compilações, que escreve a carta. Quem foi João? João, apóstolo de Jesus. João foi um dos últimos apóstolos que andaram com Jesus. Aliás, para não dizer o último, né? Daqueles que andaram com Jesus, que escreveu na palavra do Senhor, escreveu a palavra do Senhor, foi um dos últimos. E a Bíblia diz que ele assumiu a igreja que estava em Éfeso. A igreja que estava localizada na cidade de Éfeso, ele virou pastor dela. Quem abriu aquela igreja? Quem abriu a igreja foi o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Depois de abrir aquela igreja, Paulo colocou o Timóteo como pastor, e ele pastoreou um bom tempo. A primeira geração daquela igreja foi pastoreada pelo jovem ainda cristão Timóteo. E posterior, Paulo escreve de Roma, preso, provavelmente estava preso em Roma, ele escreve a carta aos Efésios. Porém, depois desses episódios todos, a carta foi escrita no ano 62, 63 depois de Cristo. No ano 90, João escreve essa carta preso, exilado em Patmos, a ilha que está ali próximo mesmo da cidade de Éfeso, uma ilha a 80 quilômetros da cidade de Éfeso, uma ilha rochosa, uma ilha vulcânica, que os historiadores diziam que lá era um lugar de mineração, que João ficou exilado ali, num lugar onde trabalhava com minério. Porém, estava ali um dia, Jesus visita ele. Na cadeia não tem as visitas? Jesus foi lá visitar João. Olha que visita maravilhosa. O próprio Jesus foi visitar João e escreve para ele várias revelações, que é a carta de Apocalipse. João escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho. João escreveu a primeira, segunda e terceira epístola, chamada Epístola de João, lá ainda como pastor na cidade de Éfeso. Porém, agora na ilha de Patmos, João escreve a carta, o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. O Apocalipse fala de coisas da época, as cartas eram menções ali, e situações que eles viviam na época, e falam de coisas de hoje, que nós estamos vivendo, por exemplo, pandemia, epidemia, a Bíblia já falava isso, e fala de coisas que irão acontecer, da volta de Jesus e muita coisa, né? Estabelecimento de Jesus na terra aqui, como para reinar, o arrebatamento e muitas outras coisas. Porém, a carta aos Efésios, ela está num compêndio de 7 cartas. Quando a gente lê no capítulo 2 aqui, diz: o anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas. Ele escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. A carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, ou seja, ele escreve para 7 igrejas. Porém, a primeira igreja que ele escreve é a carta aos Efésios.
carta à cidade de Éfeso. Qual que é o conteúdo dessa carta? Jesus faz ali uma menção que ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? Anjo quer dizer mensageiro. Nessa circunstância aqui não estava falando de um ser celestial, estava falando do próprio pastor da igreja. É bem clara, ao anjo da igreja. Estava falando do pastor da igreja. Segundo, ele fala das estrelas que na destra de Deus, do próprio Jesus, ele conserva na sua mão 7 estrelas e 7 candeeiros, ou candelabro. O que significa isso? As estrelas representam também o pastor da igreja. A carta é bem clara, o texto de Apocalipse é claro sobre isso. O candeeiro, ou candelabro, que é aquela peça que tinha 7 hastes, que era aquela luminária do tabernáculo, né, que até hoje a gente vê aí, aquele candeeiro representava a igreja. Ao escrever essa carta aqui, Cristo foi bem enfático. O candeeiro representa a igreja do Senhor. Então, logo as estrelas, o anjo da igreja, a estrela é o pastor e o candeeiro as igrejas. E a Bíblia diz que o Senhor conserva as estrelas e o candeeiro em suas mãos. Jesus faz vários elogios à igreja. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que vocês não suportam obreiros infiéis, vocês têm lutado, perseverado, suportado tudo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho algo a respeito de vocês. Vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, essa carta falou profundamente ao meu coração. Nesses dias eu em oração e questionando com Deus, conversando com Deus, Deus falou profundamente comigo a respeito dessa questão de voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor, às primeiras obras? Às vezes nós queremos sentir tudo aquilo que nós sentimos no início da nossa fé. Nós queremos poder, nós queremos graça, aquela coisa toda, aquela fé aumentada, porém nós não estamos praticando aquilo que nós praticamos desde o início. Com essa pandemia, então, está cada dia mais difícil. Com essa pandemia, cada dia está ficando mais difícil. Nos desuniu do ponto de vista físico, mas espiritualmente nós temos que estar unidos mais do que nunca como igreja do Senhor. A Bíblia diz que ele conserva essa igreja, tem na sua destra, na sua mão direita, as estrelas e a igreja. Ele conserva na mão dele. E ele disse isso para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Cristo tem o total poder sobre a igreja. Agora o anjo é a responsabilidade de Cristo. Agora a igreja está na responsabilidade do anjo da igreja, do pastor da igreja. Por que às vezes o pastor ele é duro, incisivo, com a doutrina cristã, a fé em Cristo, ao primeiro amor? Por que o nosso pastor João Ferreira, os obreiros da igreja e o nosso presidente, a igreja nossa prega muito? Porque verdadeiramente Cristo vai cobrar do seu líder o resultado dessa igreja. Mas o domínio da igreja está na mão de Deus, na mão de Jesus. Ele disse: eu conservo na minha destra as estrelas, os candeeiros, eu sei as tuas obras, mas vocês não conservaram o primeiro amor. Volte. Aí ele faz aqui, no versículo 5, ele dá o arremate da carta. Lembra-te, pois, de onde caíste. Oh, meus irmãos, aqui tem 3 verbos aqui: lembrar, voltar e praticar, certo? Voltar, lembrar, ou seja, põe na sua memória aquilo que você fez. Lembra de Jeremias, Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra de Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, da mente. Lembra quando Jesus transformou a sua vida. Lembra quando Cristo marcou a sua vida através da palavra dele. Através daquele momento de amor, aquela coisa tremenda, que você saiu, avisou o primo, o colega, foi na casa do fulano e anunciava, pregava nas esquinas, nas praças, e Deus te deu aquele amor tremendo, que é o amor dele, sacrificial do Calvário, que veio e impregnou no seu coração, que é a salvação. Ele te deu de graça, ele te deu. Então, Cristo está dizendo: volta aquelas coisas, volta ao primeiro amor. Irmãos, desde o livro de Gênesis, Deus está falando para nós voltar, não esquecer, voltar, praticar, né?
E ele diz, lembra-te. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele, na mente dele, ele diz assim, ele lembrou da casa do pai e tudo. E aí a Bíblia diz que ele tomou uma decisão tremenda, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas faz-me como um dos teus servos. Cristo, que é o pai, estava lá de braços abertos esperando, falou, não, meu filho, você é herdeiro aqui também, aqui tem roupa nova, aqui tem aliança nova, aqui tem sapatos para você andar numa nova direção, aqui tem tudo novo. Deus está de braços abertos, nos esperando para que nós façamos novamente um voto com Ele, de voltar ao primeiro amor. Lembra-te onde caíste, volta e pratica, ou seja, é agora, é fazer agora, é tomar uma decisão nova de renovar a nossa aliança. Eu sinto isso no meu coração, na minha alma, no meu espírito, irmão, que nós precisamos, eu falei isso com Deus ontem, essa semana, eu preciso voltar a praticar as primeiras obras, né? Não adianta nós ficarmos nessa ortodoxia que a igreja de Éfeso ficava. O que era a ortodoxia? Pregava, doutrinava, vocês não são crentes e tal, mas no fundo da alma deles, eles estavam só religiosos. Nós temos que sair da religiosidade, nós temos que ter uma intimidade mais forte com o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que ele passeia no meio dos carniçais. O Espírito de Deus, ele passeia no meio da igreja, no meio do culto, no meio das orações, do momento que você tira para andar com Deus. Ele está no meio e ele conserva na sua destra, na sua mão poderosa, a vida do anjo, a vida dos que são membros da igreja. Ele preserva, está na mão dele, querido. Descansa, mas volta ao primeiro amor. Vamos voltar. Eu quero recomendar para você lembrar aquele hino do Rebanhão antigo. Quero voltar ao primeiro amor. Vou pedir que o Renato grave aí para os irmãos, tá bom? Um beijo, ósculo santo a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.